Pessoal, boa noite. Boa noite. Vocês me ouvem bem aí atrás? Ah, beleza, porque eu já falo alto. Se eu for pegar um microfone, vocês vão estabelecer comigo. Um papinho de meia hora, né? Senão, depois de uma vibração dessa, não dá para estragar isso, né? Então, foi muito bem, uma delícia. Não precisa nem de palestra mais, podemos ir para casa. Pessoal, boa noite. Eu sou o Toninho de Paraíso, lá do Centro Espírito Oliveira. Tá? Eu trago um abraço fraterno para vocês de lá. Então, me foi dada essa oportunidade e eu aceitei. Sempre que posso, aceito. Porque trabalhar na seara de Jesus são oportunidades raras que a gente tem. Então, a gente tem que abraçar sempre que tiver oportunidade. Só se não der, aí a gente também não vai, né, pegar tudo, né, abraçar tudo, que a gente não dá conta. Mas sempre que der, para mim estar aqui hoje é um prazer enorme conhecer vocês, a casa, nunca estive aqui, então ver o meu primo, uma satisfação, e a emoção é a mesma, tá? A gente ver as pessoas que passaram por lá, que estão aqui trabalhando, não deixaram a doutrina espírita. Então, para a gente é motivo de muita alegria saber que as pessoas continuam no caminho, né? Continuam entendendo e compreendendo a doutrina espírita. Então, o nosso papo dessa noite é a respeito das aflições, né? Quem não as tem, né? E se não tem, vai ter. Então, o nosso preparo espiritual, ele tem que existir para que a gente passe por essas aflições, né? Com bastante resignação e conhecimento. Se a gente tiver isso, nós vamos facilitar a nossa caminhada em 90%. Então, assim, a doutrina espírita, ela não é uma doutrina salvacionista, ela não salva ninguém, né? Ela não promete salvação para ninguém. Então, ela promete que se a gente tiver conhecimento, assim como prometia Jesus, a gente vai conseguir fazer menos coisas erradas e cada vez evoluir mais. A lei do progresso, ela está aí. E se a gente souber utilizar a lei do progresso em nosso favor, nós caminharemos sempre na direção do bem e bem, né? Então é assim que é. Porque a nossa vida aqui, a gente sabe que é uma vida, nós estamos inseridos num mundo de prova e expiação, então não dá para a gente ser feliz todo o tempo, tá? Então não tem como, mas dá para a gente ser feliz, dá para a gente melhorar, dá para a gente dar um passo adiante, né? Então nós precisamos compreender como fazer isso. E muitas vezes nós passamos por uma existência, ouvimos pessoas passar por uma existência somente buscando uma atividade, um pensamento negativo, fazendo coisas que não vão somar na trajetória terrestre dela. Então, é até difícil da gente conviver com essas pessoas, né? Mas é necessário. Então, nós somos seres espirituais vivenciando experiências terrestres. Não é o contrário, né? A maioria das pessoas acham que são seres terrenos experienciando uma experiência espiritual. Não, nós somos seres espirituais. Então estamos aqui por um momento, né? Por um prazo de tempo, uns mais, outros menos, né? Mas cada um com as suas necessidades, nós estamos aqui. E basta que a gente entenda isso, para que a gente consiga dar um passinho adiante e fazer da nossa vida uma vida de alegria, não de tristeza. Isso é opção, gente, tá? Nós não estamos fadados a vir aqui no planeta Terra e sofrer. Negativo. O sofrimento, ele existe, mas qual é a forma com que eu passo as minhas aflições? Como é que eu lido com isso? Como está sendo a minha vida diante dessas aflições? Né? Como eu estou reagindo? Como eu estou agindo diante de tudo isso? Então, se a gente catar lá no Evangelho, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, a gente vai ver lá causas atuais das aflições, né? E está assim lá: as vicissitudes da vida são de duas espécies, ou se quisermos, tem duas origens bem diversas, que importa distinguir. Uma tem a sua causa na vida presente e a outra fora desta vida, ou seja, em outras existências. Então, se a gente não crer, não acreditar que nós temos
várias existências, a gente já não vai compreender muito o que nós estamos passando aqui, não é verdade? Então vai ficar um pouco confuso para a gente. Então, não sei se todos espíritas, mas as pessoas que não compreendem as nossas várias experiências, elas têm mais dificuldade em compreender as aflições, não é verdade? Então eu vou contar uma historinha para vocês. Uma vez um aluno chegou para o seu professor, que era um cientista, e viu ele desolado, e perguntou a ele: estou vendo que o senhor está triste, né? E fazem vários dias já que o senhor está triste, o que acontece? Ele falou: não é nada não, uma bobeira aí, né? Aconteceu umas coisas na minha família aí, e eu estou triste por conta disso. E o aluno viu que ele, né, passou um dia, passou dois, e ele chegou e falou assim: mas posso saber o que é que está acontecendo, né? Posso ajudar? Porque vejo que o senhor não é assim. O senhor de repente está abatido, uma pessoa triste, né? E ele disse assim, e o aluno falou assim: o senhor já tentou procurar Deus, né? Uma religião, porque isso ajuda. E ele disse assim: eu não acredito nas religiões. E ele disse assim: por quê? Ele disse assim: porque as religiões não conseguem explicar a dor. Então eu não acredito nas religiões, né? E aí o aluno ficou meio assim, mas não consegue explicar a dor? Ele falou: exatamente. Então veja só, eu vejo uma criança, como o caso que aconteceu na minha família, o meu netinho nasceu prematuro, né? Com muitos problemas, e passou por várias cirurgias, e eu sou um cientista, sou um médico. Eu não pude ajudar, não pude auxiliar. Fizemos tudo que a medicina era capaz de fazer, foi feito, mas ele veio a óbito. Então, e essa dor, isso que eu estou sentindo, isso não tem explicação. Por que aconteceu isso com ele? Né? E assim ele fez essa indagação, e o aluno tinha resposta para isso. Nós não temos resposta para isso, né? Então a gente passa uma existência, às vezes vendo uma pessoa que só faz o mal, uma pessoa totalmente maldosa, fazendo o mal e prosperando, né? Prosperando fisicamente, materialmente, né? Passa todo mundo para trás, faz coisas erradas, e compra fazenda, e compra isso, e compra aquilo, e prospera. E aí as pessoas dizem assim, né? Essa criatura só faz o mal e prospera, e vai, né? E a gente trabalha e não sai disso. Cadê a resposta disso? Não é verdade? Então, e assim nós temos muitas outros exemplos que a gente pode dar em relação a isso, não é verdade? Aí vem as religiões dizer assim: ah, mas você vai para o céu ou você vai para o inferno, e tem uma parte no purgatório. Tá, então quem de nós aqui nunca errou, né? Como disse Jesus, quem que não atirou, que atire a primeira pedra quem nunca pecou aqui. A gente não ia ter coragem de tacar uma pedra, porque todo mundo aqui pecou, inclusive eu, né? Ou errou. Então veja só, todos nós vamos pro inferno, porque nós erramos, nós falhamos, as nossas existências, né? Nós não somos perfeitos, nós estamos aqui justamente para isso, né? Para reabilitar, para reviver, para rememorar, para compreender e evoluir. Então veja só que não se tem resposta para isso. Não se tinha resposta para isso até 1857, né? 55, 56, 57. Foi quando Kardec veio aqui. As religiões todas, a maioria delas acreditava nas reencarnações, na vida pós-morte, mas ninguém explicava nada, né? A coisa era meio perdida, se acreditava num monte de coisa, muitas outras filosofias acreditando na reencarnação, mas sem um critério de aceitação que fosse plausível para a gente entender Deus
entender as formas que Deus atua e como nós estamos inseridos nesse meio. A gente não tinha esse material. Então a gente vivia com essas interrogações diante das nossas aflições. A gente não compreendia. Não tem como, né? Porque veja só, se você faz o mal e o outro faz o mal, os dois vão para o inferno, não é isso? Ou vão para o umbral, vão para lá. Mas e se dois fazem o bem, mas um nasceu na pobreza extrema e o outro nasceu na riqueza extrema? E os dois são bons. Aquele que é rico, ele dá emprego, ele faz muita coisa boa, ele faz doação para a casa espírita, ele faz doação para outras entidades, ele ajuda no hospital, ele faz a parte dele, é uma pessoa boa. E aquele que nasceu lá na favela, totalmente paupérrimo, trabalha o dia inteiro, mas o tempinho que ele tem, ele se doa na casa espírita, ou na igreja, em qualquer lugar, e ele faz o bem. Ele também faz o bem. Mas existe justiça entre os dois? Como que um consegue fazer o bem com tanta facilidade e o outro precisa trabalhar o dia todo e o que sobra ele ir lá e fazer, doar 1 hora ou 2 horas do dia dele, e o outro está tudo bem, acorda meio-dia, a vida está fácil para ele, mas ele é uma pessoa boa, né? Então veja só, a gente também não compreende isso. Eu também sou bom, cara, mas eu precisava nascer tão ruim assim, né? Financeiramente e tal, ou tenho problema de saúde, e eu sou bom, e ele está lá, rico, não tem problema de saúde, faz o bem também, ele vai para o céu, não vai? Assim como aquele que não tem, e tem uma dificuldade muito maior. Mas então por que essa diferença? Por que Deus me colocou tão paupérrimo e colocou o outro tão abastado que ele não precisa fazer muito esforço não para ser bom, né? Embora seja. Então veja só, mesmo aí, né, a gente não consegue compreender Deus. Mesmo no bem, a gente não consegue compreender Deus, porque vai chegar uma hora que eu vou falar, tá ruim para mim, né? Eu preciso trabalhar o dia todo, 12 horas de serviço, e ter que doar 1 hora do meu dia, mas para o outro tá bom, né? A gente tem um ciúmezinho nesse meio aí, né? Então veja que mesmo aí, as duas pessoas boas, elas têm diferenças, e nada, religião nenhuma explicava isso, né? Até então. Então vem Kardec, faz lá o livro dos Espíritos, questiona os Espíritos, e aí sim, agora na condição de conhecedores do mundo espiritual, na forma exata de como ele é, a gente consegue dar essas respostas. Então se a gente estivesse fora dessa sala aqui, não conhecesse a doutrina espírita, não tivesse contato com essas leituras, a gente viveria nesse mundo aí, que muita gente vive revoltado. Por isso que diante das aflições, as pessoas não têm o quê? Paciência, resignação, coragem. Elas vivem desencorajadas. Por quê? Vivo doente uma vida toda, fazendo bem. Para quê? Para quê se eu tenho uma vida só? E vou desencarnar? Agora, se eu entendo que não, que eu tenho dificuldades, porque em outras vidas eu tive problemas e agora estou tendo que resgatar com essa dificuldade, e o outro talvez tenha facilidade porque ele trilhou um caminho mais fácil, e ele está tendo uma oportunidade de fazer o bem com as facilidades que ele tem, isso não significa que está bom para ele, né? Então eu posso dizer assim, eu estou com dificuldade porque eu devo ter utilizado mal a minha riqueza, eu devo ter utilizado mal o meu conhecimento, eu devo ter utilizado mal o meu comportamento, por isso vivo essa expiação, ou essa prova. Então não posso reclamar, né? E aí de nós, se a gente for fazer uma regressão, não façam, gente, tá? Porque vocês vão se decepcionar de uma forma, tá? Porque a nossa melhor existência é essa. Então se a outra é pior, não vamos olhar para ela, né?
né? Vamos daqui para frente, vamos para o futuro, né? Não para o passado. Então, o que tem lá atrás não é bom, então a gente não precisa procurar. Então veja só, a minha oportunidade é agora, a minha experiência boa é agora, a hora de eu ser feliz é agora, não foi ontem nem vai ser amanhã, é agora. O passado já foi e o presente é agora, o futuro não existe. Então veja só, nós precisamos entender isso. Então, causas atuais das aflições. Eu preciso entender exatamente o que significa isso, tá? Então não vou, se eu estou passando por um perrengue que eu não entendo, que eu fiz nessa vida, é porque fiz em outra. Então agora dá para eu entender, dá para eu ser resignado, né? Dá para eu ser resignado, porque coisa boa não fiz. Então se eu estou passando por dificuldade, é porque eu necessito, e necessito passar com resignação, com coragem, com sabedoria, para eu facilitar a minha vida futura, a minha outra encarnação. Eu preciso abrir uma picada, nós falamos na roça, né? Uma picada no meio do mato, para eu chegar lá na cachoeira, num lugar bonito. Eu preciso passar por essa estrada, né? Não importa se tem arranha-gato, não importa se tem cipó, eu vou ter que abrir, eu vou ter que passar. Exige de mim suor, lágrima, dor, mas eu sei que lá na frente vai ter o quê? Vai ter a bonança, vai ter tudo aquilo que eu esperasse de fato. Isso é promessa de Jesus. Ele dizia pra gente isso, né? Então, não se preocupem com o que está acontecendo agora com vocês. Se preocupem com o que vocês estão fazendo com o que está acontecendo aqui com vocês. Era o que ele dizia para os discípulos, porque eles também não entendiam. Eles não tinham conhecimento da doutrina espírita com eles. E eles indagavam Jesus. Mas Senhor, por que tanta perseguição? A gente só está fazendo bem. O Senhor cura o dia todo. E ainda querem prender a gente. E ainda querem matar a gente. A troco de quê? O que é que mais o mundo precisa? Se nós só estamos fazendo bem e assim ainda perseguem a gente. Então eles também não entendiam. E a gente também não entendia até pouco tempo. Então, se a gente ler lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo e entender isso, que se eu passo por uma dificuldade agora, né, é porque eu talvez tenha tido um problema agora. E a gente acha que tudo que está errado na nossa existência agora é porque vem de outras vidas. Tudo a gente joga na conta lá de outras vidas, tudo. Mas a gente não faz um exame de consciência do que nós estamos praticando agora. Nós não fazemos isso, né? Tudo a gente põe na conta do passado. Mas aí nós temos desvio de conduta, nós damos um jeitinho, né? Principalmente o brasileiro. Nós damos sempre uma volta nas coisas, né? E nós queremos que as coisas aconteçam para a gente aqui de forma singular, né? Nós temos que ser privilegiados. Então não. Então, é assim, a gente precisa fazer esse exame de consciência. O que é que eu estou fazendo hoje que está me causando aflição? Como é que eu inicio o meu dia? Eu agradeço a Deus por respirar, que eu nem percebo. Eu agradeço a Deus pelo meu corpo físico, né, do jeito que ele está. Ou eu levanto e o meu dia começa atropelado? Será que eu vejo o que o mundo me oferece para que eu tenha sucesso nessa minha empreitada desta vida? Será que eu enxergo isso? Ou eu sou daqueles que monta no carro, vai daqui a São Paulo e chega lá e fala: vixe, chegou, nem vi nada, né? Eu sou assim de vez em quando. Eu cato o meu carro, vou para Catanduva, na hora que eu chego lá, eu falo: não vi nem a estrada. Será que a nossa existência está sendo isso? Será que é? Porque se for, gente, nós estamos errando. Nós não estamos vendo o que está a caminho. Então, quando chega um convite do bem, a gente passou batido. A gente fala que o cavalo passou arriado, né? A gente não
vamos fazer uma pizza para ajudar. Hoje eu não posso, hoje eu tenho a unha para fazer. Amanhã tem outra oportunidade de ajudar o velhinho a atravessar a rua. Mas será que não vem alguém que atravessa esse coitado? E eu, né? Aí acontece uma outra. O dia todo nós temos a oportunidade de fazer o bem. O dia todo. Mas se a gente não observa, se a gente não tem olhos de ver, não vai conseguir enxergar. Eu duvido que alguém aqui não tenha um parente doente, um conhecido doente, um amigo que está numa situação complicada, que precisa passar uma noite no hospital. Não acha um, é parente, está lá. Fica a mãe 15 dias com o coitado no hospital, não tem um que vai lá e fala assim: quer que eu fique uma noite? Isso é oportunidade de fazer o bem. E nós só deixamos de lado, só largamos de lado, não nos propomos a fazer o bem. Aí diz que vem um tal de mundo de regeneração aí para frente, daqui a pouquinho, né? O Espiritismo fala para a gente que nós estamos num mundo de transição, as coisas estão, mas que um mundo legal chega aí para frente, que é o mundo de regeneração. Só que tem um detalhe nesse mundo de regeneração. Ele só vai aceitar gente assim, que quer se regenerar, que se propõe a fazer o bem, que aceita fazer o bem, que se propõe a fazer algo diferente do que aquele que é ociosidade, né? Que fica ali escapando de tudo para fazer só o que essas nossas alegrias subjetivas que o mundo físico oferece para a gente, né? Então veja só, esse mundo de regeneração, ele vai querer gente, né? Ele vai ficar com essas pessoas que se propõem a fazer o bem, que acordam de manhã e agradecem, né? E que tudo que passa na frente deles, eles observam. Um cãozinho precisando de auxílio, vai lá, ajuda, né? O doente que precisa de um remédio e a gente se esforça para fazer um evento na casa para auxiliar. Esse mundo vai ser assim, vai existir o mal ainda, mas uma proporção muito menor, e vai precisar desses trabalhadores. Se a gente não se propõe agora, nós não seremos eleitos desse mundo. Então nós vamos ter que buscar um outro lugarzinho que a gente continua acomodadinho, escondendo, como a gente está agora, e a fila vai andar. E a coisa vai passar, como já passou em muitas outras oportunidades. Então cadê o nosso propósito? As nossas aflições são de agora. Nós precisamos resolver hoje, com resignação, com alegria. Entende? Mas está dizendo que eu tenho que ser feliz na dor. Exatamente. Exatamente. Porque a gente conhece pessoas que estão doentes, que quando a gente chega para visitar, dá vontade da gente deitar na maca e falar: sai daqui que você não está precisando de auxílio não. Você chega lá, você está bem, eu estou ótima. Mas cara, você está quase desencarnando de câncer. Mas você está ótimo, eu estou ótima. E nem tenho dor mais. Você acha? Eu acho que daqui uma semana o médico me dá alta e eu vou embora, volto para a minha costura, volto lá para auxiliar, para fazer a roupinha. Dá vergonha. Dá vergonha. Eu sinto vergonha, conheço gente assim. Você fala: mas vai desencarnar, não tem jeito mais. E ela está com aquela esperança de fazer o bem. Resignação, conhecimento, não está preocupada se vai desencarnar, porque esse trabalho ela vai executar ou aqui ou no mundo espiritual. Essa é a diferença. Então, nós vamos ter oportunidade, não importa a situação que nós estamos agora, não importa o sofrimento que nós temos agora, a aflição que nós temos agora, importa de como a gente age e reage, E não importa o que vai acontecer, se nós não estamos entendendo o que está acontecendo conosco, por que essa criança desencarnou agora, recém-nascida. A gente não vai sair dando risada, soltando foguete, a gente vai chorar,
A gente vai sentir, a gente vai espernear, mas a gente vai entender. Vai entender, vai passar um tempo de luto, vai trabalhar e vai fazer o bem. É assim que é. Né? Então aí tem jeito de compreender. A gente não vai ficar como aquele cientista que tinha razão. A religião não explicava a dor para ele até então. Hoje explica. Hoje nós temos a doutrina espírita, capítulo 5. Só a gente estudar, entender, compreender, está lá. Né? Hoje a gente não tem desculpismo mais. Deus é perfeito, totalmente justo. Se a gente sofre é por conta nossa. Se a gente tem aflição é por nossa conta. E a gente é influenciado. Né? Os espíritos estão aí, a gente tem que compreender. Nós somos totalmente influenciados, tanto pelos espíritos, tanto pelos encarnados. Vamos, larga isso aí, vamos lá no centro, vamos lá, vamos jogar bola, vamos. E a gente larga, te deixa por qualquer coisa. Então veja só, quando é que eu vou me comprometer com o bem? Se eu quero o bem, se eu quero um mundo de regeneração, um mundo feliz, caminhamos para isso, está ali na lei do progresso, vamos chegar lá um dia. Que hora que eu vou propor isso para mim? Quando será? Que dia que eu vou dar um passo adiante? De propor isso para mim? Né? Como a gente propõe ser médico, como a gente propõe ser gari, como a gente se propõe a ser qualquer coisa. A gente tem essa proposta, a gente vai atrás, estuda, aprende, executa aquilo por 20, 30 anos. Não é verdade? Que é a nossa subsistência. A gente se propôs. E se a gente não se propor, passa os perrengues da vida. Então é proposta. Preciso trazer uma proposta para a minha vida. Preciso mudar a minha vida. Do jeito que está, não rola, não vai mais. Então preciso propor o bem. Onde é que está esse bem? Vamos buscar. O que é que tem aqui na casa para fazer? Vamos fazer. Se não tem aqui, tem outros lugares que tem para fazer. Pode procurar que você vai achar. Aí você vai ver a tua aflição, voar. Acabou a depressão. Acabou a aflição. Acabou o medo. Não precisamos ter medo. Né? Porque me propus ao bem. Dei um passo adiante. Não desisti. Entendi a minha aflição. Então, agora entendi. Então a religião resolve? Resolve quando eu procuro com sabedoria. Quando a minha fé é raciocinada. Eu vou esperar de Deus curar. Sou bonzinho, né? Vou sentar aqui na cadeirinha, ficar aqui, né? Deus vai me ajudar. Não vai. Não vai. Deus está nem aí com você. Se você não se propor, Ele te deu tudo o que você precisa. Você respira, você tem um corpo, você tem ajuda, você tem um centro. Mas Ele não vai te ajudar, Ele não vai vir aqui te catar no colo. Não. Então tudo que você precisa, você tem para prosperar. Em todos os sentidos. Então, é só a gente compreender isso. A partir do momento que a gente compreendeu isso, a nossa vida anda. É como aquele pessoa que está lá jogada no bar, a vida acabou para ele. De repente ele encontra uma pessoa de bem, uma amiga, uma esposa, um amigo. Do nada ele transforma. Ele levanta, ele para de beber, ele arruma um trabalho, ele muda a vida dele. Aí você olha para o cidadão e fala, vixe, era aquele cara? Era? O que faltava para ele? Proposta no bem. Ele estava acabado, estava lá sendo abusado física e espiritualmente por tudo que era ruim. Ele mudou a proposta, né? Ele virou a chave. Então veja só, a gente precisa virar a chave. Aí a gente vai ver a melhora, né? Fora isso, gente, que nem diz o nosso amigo, forando isso, as coisas não rolam. Então a gente precisa observar isso. Nós como espíritas não podemos mais tapar o olho para essas coisas. A gente precisa arregaçar as mangas e fazer a coisa acontecer, né? Então trabalhar no bem incessantemente, até o último dia da nossa vida. Vamos abrir o olho, vamos procurar esse trabalho. Vai mudar a vida de vocês com certeza, né? Então basta que a gente tenha essa convicção de que fazer o bem
sem olhar a quem, né? Se te derem uma bandeja para servir, sirva. Se te derem uma vassoura para varrer, varra. O que te derem, faça. Procure fazer, que assim as coisas vão funcionar. Então hoje nós não temos mais desculpa. As causas atuais das nossas aflições, né, são porque nós estamos perdidos, desorientados, sem Jesus, né? Nós não acreditamos em mais nada, tudo para a gente é complicado, é difícil. A gente não abre caminhos, a gente não abre aquela picada, então fica difícil. Então a proposta para vocês é isso: leiam o capítulo 5, entendam as causas atuais das aflições de vocês, cada um tem a sua. Entendam que se não foi dessa vez, se esse mal que você não fez agora, você fez em outra circunstância, mas que 90% das nossas aflições são desta vida, desta, não das outras, tá? Então nós, pelo nosso desvio de caráter, pela nossa falta de vontade, pela nossa ilusão nas coisas materiais, tá? Tudo isso influencia o meio para a gente poder, né, perder o foco na espiritualidade. Então nós somos seres espirituais. Tudo para nós tem que ser medido com a régua do mundo espiritual, não do mundo material, tá? Então se eu acho que é importante para mim conquistar as coisas materiais, só as materiais, então eu vou estar perdido com certeza, né? Que essas aí vão embora e vão ficar aqui. Então a gente tem que fazer as duas coisas, né? Conquistar principalmente as espirituais, e junto com elas, naturalmente, vem as materiais. Então não dá para ser um bom homem, um bom profissional sem ser um bom homem, tá? Não dá para você prosperar intelectualmente, moralmente, se você não mudar, se você não for uma boa pessoa. Então a gente precisa entender, não mais se perder, mas entender. Então é um recado para vocês e para mim, né, que a gente entenda, que a gente faça um exame de consciência, assim como Francisco de Assis fazia, né? Deita e dorme. O que é que eu errei hoje? O que é que eu deixei de fazer hoje? Então faça um exame de consciência e no outro dia procure fazer bem feito isso, né? Não deixar mais que os outros façam aquilo que você deveria ter feito, né? No caminho do bem. E assim a gente vai angariando recursos, né? E bônus hora para a gente poder trabalhar no mundo espiritual e ser feliz lá também, né? Então agradeço muito a oportunidade de estar aqui, senão eu falo a noite toda, né? Por isso que eu perguntei o tempo, que a gente seja feliz. Vamos ser felizes, gente, vamos deixar as coisas ruins para lá, né? Nós temos as nossas dificuldades já, então vamos aproveitar o nosso dia, vamos acordar com alegria, tá? Vamos exercitar a nossa consciência no bem. Quando a gente perceber que alguma coisa está errada, que nós estamos tendo uma influenciação negativa, vamos buscar a casa espírita, vamos ter a humildade de fazer uma reunião, de estudar, de fazer, né, uma atividade que isso certamente vai facilitar a nossa existência. Eu falo porque eu já passei por isso, passei por muito problema, e o que me salvou foi a minha proposta de trabalhar sem parar, mesmo na pandemia. A gente ia lá, fazia as lives, colocava no ar, fizeram um terrorismo com a nossa cabeça, mas nós não paramos uma semana. Toda semana a gente transmitia as lives e passava para as pessoas. Isso me tirou da depressão, isso me tirou de todo o buraco que vocês imaginaram, entendeu? Foi só isso. Que se eu tivesse abandonado aquilo, aí eu teria ido junto, talvez nem estaria aqui falando com vocês. Então é por experiência própria, né, que a gente aprende e entende que as nossas dificuldades, elas têm que ser batalhadas dia a dia com resignação e alegria e gratidão a Deus pelas oportunidades que a gente tem todo dia, seja na pobreza, seja na riqueza, seja na dificuldade. Deus é bom o dia todo dia, e a gente tem que entender isso, tá bom? Gratidão por vocês terem me ouvido. Eu encerro? Vai, então vamos lá. Então vamos agradecer a Jesus.
Vamos fazer uma vibração, trazer para o nosso pensamento todos aqueles que ficaram em casa, os nossos lares. Vamos mentalizar a nossa casa, os cômodos da nossa casa, onde Jesus caminha conosco, em cada lugar. Ele adentra o nosso lar, de mãos dadas conosco, fitando cada cômodo da nossa casa. Ele abençoa, aquele olhar que penetra o nosso íntimo, sorri para nós todos e nos diz que nós tenhamos esperança no mundo, que nós compreendamos a imperfeição dos outros, que nós tenhamos resignação com as nossas próprias imperfeições, que nós possamos batalhar os nossos dias em benefício do bem, e que o nosso caminho será com muita luz, muita paz, que tudo aquilo que ora nos acontece, os miasmas, as dificuldades, tudo isso será tirado da nossa caminhada, da nossa empreitada, e que de hora em diante, com o auxílio da espiritualidade, dos nossos anjos de guarda, os nossos mentores espirituais, trabalhadores dessa casa, nos auxiliarão. Não estamos sozinhos, eles estão aqui, nos orientando, nos auxiliando, fazendo com que nós tenhamos experiências maravilhosas, trazendo para cada um de nós a esperança, o lenitivo para o corpo espiritual, fazendo com que nós todos consigamos, com as nossas forças e o auxílio do mundo espiritual, transpor as barreiras que nos prendem nas nossas imperfeições, nos nossos descontentamentos, que possamos ir daqui repletos de alegria, de bons fluidos, que ao chegarmos na nossa casa nós possamos levar essas energias benéficas para todos eles, durante a nossa semana, no nosso trabalho, e assim seguiremos muito melhores do que estamos hoje. Que assim seja.